Olá, Olá, Andreia, bom dia. tudo bem? Tudo bem? Tudo Como tu estás também bem? bem. Sim? Pronta para o tema de hoje? Vamos lá. O que eu tenho para Vamos hoje? lá. Portanto, o que nós temos para hoje é, de facto, quando nós atraímos pessoas que nos desrespeitam. Bom dia, Maria. Bom dia, Maria. E, portanto, é esta chatice que muitas vezes nós percebemos que às vezes as pessoas até saem da nossa vida, mas voltam, ou então temos situações semelhantes com pessoas diferentes, em que acabamos por entender que há sempre uma falta de respeito. Sentimos-nos desrespeitados. E este desrespeito, portanto, quando eu menciono desrespeito, eu falo desde mentira, falo de Traições, exatamente, traição, falta de portanto, respeito. exatamente, tudo aquilo que acaba por me fazer sentir, e portanto, como a mim, todas as outras pessoas, que é aquela questão de como é que chegamos aqui? Porquê é que há isto tudo? Porquê é que eu tenho que ter também a falta de respeito na minha vida? Não é? E isso realmente acaba por ser algo que nos faz pensar muito. Eu, se calhar, vou-me já adiantar aqui com uma reflexão que envolve aqui a noção de dois grandes mestres, não é? Mestre Jesus, não é? Que nos dá o caminho do amor, e temos depois Buda, que nos dá o caminho da sabedoria. E eu acho que muitas vezes, para nós acabarmos por sair deste desrespeito, nós temos que ir sempre à procura de um equilíbrio entre este caminho do amor e entre este caminho da sabedoria para nos dar aqui um equilíbrio. Caso contrário, nós ficamos sempre sem saber onde nos posicionar. Porque é muito fácil, às vezes, nós pensarmos no seguinte: o perdão é uma coisa linda. Vamos aqui perdoar o outro, não é? Só A que se palavra o outro. perdão é muito linda, né? Mas a maioria não sabe nem o que é isso. Sim, Acha sim, que perdoar é esquecer, é fazer tudo de novo, e não é isso. uhum, exatamente. E muitas vezes a questão do perdão acaba por abrir portas a uma repetição de situações que a mesma pessoa ou outras pessoas repetem o desrespeito. E depois ficamos aqui sempre muito aflitos. E, entretanto, eu estava a pensar naquela questão de, portanto, o que nós sentimos, não é? A nossa emoção, dá-nos uma vibração, não é? E, portanto, a nossa vibração vai atrair algo. A partir do momento em que eu não estou integrada comigo mesmo, em que eu não sou fiel a mim mesma, em que eu não sou verdadeira comigo mesma, isso vai baixar a minha vibração. E, portanto, eu estou em desrespeito comigo. Entrando em desrespeito comigo, eu estou a atrair, porque eu estou a vibrar Atraindo isto. E, desrespeito. portanto, este desrespeito vem do externo, não é? Do nosso entorno, representado pelos outros, não é? Exato. E Não, não sei é se muito queres interessante, acrescentar. é muito interessante isso que você está falando, porque as pessoas, em nome do perdão, que eles nem observam e nem vão ver o que é a realidade sobre isso, eles voltam a uma situação se desrespeitando e não Uhum, entendendo que o perdão é você aprender com aquela situação. É você olhar para dentro e aprender. O que eu aprendi com isso? Tá, eu não tenho nada que me fere com aquele fato que foi uhum, acontecido.
Você entendeu? Mas eu aprendo. Quando você não aprende isso e você quer perdoar, entre aspas, né? Que a Uhum, maioria acha que é você voltar a fazer uma situação, você voltar a ter uhum, contato com sim, uma pessoa sem olhar para isso. Então você uhum, passa a se desrespeitar. Quando exatamente. você passa a se desrespeitar, você passa a não se amar, Uhum, a não olhar para você. E nunca está no outro, está sempre em você. uhum, E quando está em você, você não se respeitando, ou aquela situação com aquela pessoa volta, ou uhum, outras pessoas voltam de outra forma. uhum. É isso precisamente. E isso que estás a dizer vai de encontro àquela ideia do caminho de Buda que eu estava a falar, que é o caminho da É da sabedoria. sabedoria, que é o Porque, caminho da sabedoria. porque esse caminho da sabedoria nunca é fácil, não é? É um Não. caminho que nos leva à contemplação das situações, que envolve um processo porque nós estamos em aprendizagem. É como se nós estivéssemos diretamente a experienciar a vida para perceber então o que é que faz sentido para a minha realidade, o que é que faz sentido para a minha essência e o que é que não faz. Porque enquanto nós não definimos aqui os limites de o que é que realmente ressoa com o meu ser e o que é que não é aceitável, nós ficamos aqui sempre muito presos a esta repetição. E, portanto, mais pessoas voltam, mais pessoas vêm tentar desrespeitar. Por quê? Porque você não olhou, porque você não aprendeu. Exatamente, Então, não é o exatamente. que eu penso, não é o que eu penso, não é o que eu quero que vai acontecer. É o que eu vibro. Uhum, é isso E as mesmo. pessoas falam assim: não, eu tenho pensamento positivo, só olha para o lado bom, 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 e não olha para o anterior que tenha isso, Uhum, que é a falta do seu respeito, a falta do seu amor próprio, o abandono que você tem com você mesma. Você entendeu? Então, como é que você quer respeito do outro se você não se respeita? Como uhum, é que você não quer que o outro não te abandona se você se abandona o tempo todo por causa do outro? Não é que você não tem que fazer as coisas para o outro. Tem, mas existe uma vibração através disso. uhum, Existe um respeito. Se você. Nossa, tá difícil. Se, se você. Isso aconteceu muito comigo. É, mentiras, tá? Qual que é a uhum, maior mentira? O dia que perguntaram pra mim qual que é a maior mentira que você contou pra você, eu fiquei estarrecida. Eu falei assim: que é isso? Eu não minto. uhum, Era ruim, né? Mas a minha mentira era inconsciente. E eu atraí uhum, uma mentira muito grande pra minha vida, que me fez crescer, aprender e estar aqui. uhum, Então, nunca está no outro. Então, a gente vai vivendo aquilo ali e a gente vai, mas por que eu atraio isso? Porque você está se colocando nessa situação. Então, isso que você disse da sabedoria do Buda, de Jesus, é muito bom, é muito legal. E a gente vai transitando, mas até você entender realmente o que é isso, uhum. vai muito tempo. Sim. Porque as pessoas entendem no superficial, Uhum, bem no superficial, bem no raso. uhum. Sabes que uma outra reflexão que eu tive foi o desrespeito como o resultado de eu ser uma ladra de mim mesma, ok? E o que é que eu quero dizer com isto? A partir do momento em que eu não asseguro o Deus que há em mim, não é? O valor que eu Sim. tenho é de lapidar isso. E, portanto, sou eu própria a fazer a dilapidação
desse Deus que há em mim. E é muito, muito curioso porque nós muito facilmente acabamos por nos desvalorizar e colocar realmente a nossa vida quase nas mãos do outro. Qual é a abordagem que o outro nos faz, em que nós pensamos, isto se calhar não é muito mau, também não é assim grande coisa, portanto eu facilito. Só que quando eu facilito, eu não estou a respeitar os meus valores. Eu não estou a respeitar aquilo que é do mais básico em mim. E depois acho que há aqui um outro aspecto muito importante, porque nós há pouco estávamos a falar de vibração, não é? Eu vibro este desrespeito por mim mesma, não é? Eu vibro este roubo de mim mesma, então eu atraio traição, eu atraio o roubo, que pode ser, lá está, de coisas físicas ou até o roubo energético, não é? Para ser aqui mais claro. Primeiro é o energético, para depois aparecer o físico. Exatamente. E nisto, eu estava também aqui a refletir que quando nós queremos realmente sair disto, nós temos que ter a noção de amor próprio, porque realmente o respeito por nós mesmas que nos faz realmente avançar. E depois aqui uma história muito chata que as pessoas gostam, ou melhor, não gostam, que é a história da mudança. Porque se há pouco estávamos a falar da vibração, não é? Como é que eu mudo a minha vibração? Eu tenho que mudar de hábitos. Eu tenho que mudar de atitude. Caso contrário, a minha vibração é a mesma. Eu até posso achar que as coisas são diferentes ou eu entendo mentalmente este assunto, mas se eu não colocar uma mudança dentro de mim, interna, que tem que vir aqui do coração, em que eu vou fazer as coisas de forma diferente, integradas com aquilo que é o meu ser, eu fico a repetir o mesmo padrão e a continuar a atrair pessoas que me desrespeitam. Portanto, aqui, deixar aqui de facto esta mensagem que mudar a vibração, parar com a questão do desrespeito na nossa vida, envolve a nossa mudança de hábitos. Caso contrário, andamos a fazer mais do mesmo. Fazendo uma metáfora sobre isso, é uma coisa muito interessante. As pessoas querem uma vida diferente, mas não querem passar por essa mudança. Então vamos pegar uma outra coisa. Eu vou lá fazer um bolo. Eu solo meu bolo. Meu bolo saiu solado. Se eu não mudar essa receita, ele vai continuar saindo solado o tempo todo. E o que acontece ali é a mesma coisa que acontece com a gente. Então, o que eu preciso acrescentar e mudar na receita desse bolo para me ter um bolo legal? É a mesma coisa. Talvez assim as pessoas entendam um pouco mais o que é, porque é complicado, tem hora que entender esse mundo desta forma, começar a entender isso. Você tem que ter coragem para olhar para si. Sim. E porque nesta questão do desrespeito, eu acho que é sempre muito importante nós exatamente irmos à questão de em que áreas, em que momentos é que eu me estou a desrespeitar. Aí não é? Que não é tão fácil. Exatamente, aí já é uma coisa muito complicada, porque é uma dor tão grande interna que você não percebe isso. Você só dá aquele suspiro, você dá aquela... Ai, meu Deus, o que tá acontecendo? Não sei o que tá acontecendo, mas não tá legal, que não sei o que. Mas você não sabe de onde que vem, o que tá fazendo, por onde você vai resolver aquilo, o que é que tá te incomodando? O que é isso? Falta de você olhar para dentro, se conhecer e ver o que realmente você está precisando naquele momento. É ter coragem, é não se abandonar, é não viver a vida do outro. É olhar para você, mudar você, para que você possa atrair
circunstâncias diferentes na sua vida. Uhum. Sabes que eu estava aqui a pensar até naquelas, naquelas situações mais simples em que nós começamos a desrespeitar-nos e nem damos por isso. E são situações tão simples quanto, vamos imaginar, portanto, alguém me pede um favor, não é? E eu penso, ok, eu alinho. Só que quando eu alinho, eu já nem estou a considerar que eu vou estar a mexer em todo o meu plano inicial, em toda a minha agenda. E depois, portanto, eu faço o favor e ando ali a correr, completamente angustiada. Ai, que eu estou atrasada. Ai, que eu não vou dar conta. E isto está precisamente aqui a afetar a minha ligação comigo mesma. Porque em vez de eu assegurar que eu estou bem, eu estou precisamente a dizer, não, a vida do outro é mais importante do que na realidade a minha vida. E, portanto, isto é uma coisa tão simples quanto isto. E olha que eu não estou a dizer isto para as pessoas pensarem, então significa que vamos ser todos extremamente egoístas? Não. Não. Não tem nada a ver Não. com isso. Tem a ver com o facto de, lá está, a partir do momento em que eu fico incomodada, então, calma, porque depois isso também vai reverberar na relação com o outro e com os outros à nossa volta. Por isso, aqui é tal coisa. Sim, podemos ajudar-nos. Por obrigação. Você tem que fazer por prazer. Exatamente. Porque eu posso, porque eu quero, porque eu estou disponível. Uhum. Não, agora, eu posso até fazer para você, mas agora eu não posso. Eu posso fazer amanhã, depois do almoço, às 3 horas da tarde. Exatamente. Agora, eu não posso. É porque o que isso é a definição de limites. Que é tão difícil. Tão difícil, não é? E a definição de limites é uma coisa. É para fazer um som diferente nesta live. Horrível. Gente, perdoa, foi um espirro que eu dei aqui e o nariz virou cachoeira. Portanto, na situação de nós não definirmos limites, nós acabamos por ficar muito aflitos. E eu não digo que atenção, porque às vezes esta história de definir limites torna-se muito vaga. Não é? Definir limites. Então. E o definir limite é precisamente olhar para como é que eu me sinto. Se o meu corpo, se há uma emoção minha, se há um pensamento que me traz ali determinado desconforto com algo que eu estou a fazer, então calma, vamos parar aqui um bocadinho e ver porque é que eu estou a ficar assim. Porque se eu estou a ficar assim, é porque um limite meu, que eu nem sei qual é, está a ser violado. Porque muitas vezes as pessoas não sabem qual é o limite. Sabem apenas que estão incomodadas. Mas aí quando as pessoas invadem, né? Acha ruim. Exatamente. E por isso aqui é usar realmente o desconforto para perceber, então, calma, eu não posso fazer isto. Se não consegue perceber porquê ou qual é o limite que está aí, não é para desespero. É apenas para perceber, ok, então eu paro aqui. Porque há pessoas que nos estão a ouvir que vão adorar perceber qual é o embate. O embate em que princípio, em que valor é que faz com que ela se sinta mal, se sinta desconfortável. E há pessoas que nem vão querer saber. E está tudo bem. Agora, não tá a fruta não cai, né? Tenham árvore esta... sem estar madurada. Uhum. Sem estar madura.
tenham esta reflexão de se eu não estou bem, calma. Se eu estou desconfortável, para aí. Porque, caso contrário, é muito fácil no decorrer da vida a pessoa sentir-se atropelada por tudo e por todos. É no trabalho, é em casa, é os filhos, é o marido e por aí vai. E depois a pessoa diz assim: estou profundamente infeliz. Estou deprimida. Está deprimida porquê? Porque se afastou dela própria. Porque se esqueceu de se amar a si mesma. E, portanto, é essencial aqui a noção de amor próprio que tem que ser reconstruído, acordado, para sair desta Obrigada. vibração que atrai desrespeito. Resumindo, vamos olhar para nós mesmos, nos Uhum, conhecermos, nos respeitarmos. Porque se eu não tenho esse respeito comigo, ninguém vai ter. uhum, Se eu não exatamente. tenho esse amor comigo, ninguém vai ter. Se eu não ponho limite no que eu quero e no que eu posso, ninguém vai me ter limites comigo. Todo mundo vai entrar na minha vida como se fosse uma porta aberta, tá fechada, vai lá e arromba e entra. Não, eu posso, eu faço. Não, não é assim. Uhum. Então, é muito legal quando você olha para isso e vê o desrespeito, tudo. Foi você que se colocou nessa situação. Uhum. Então, traga a responsabilidade para você. Olhe para você, o que você está fazendo da tua vida. Sabes que agora, quando estavas a falar, lembrei-me daquela situação em que nós temos depois chamadas as provas, os testes, que muitas vezes o que acontece é tu começas a ganhar a consciência, portanto, começas a perceber que calma aí, onde é que eu já estou a entender onde é que me estou a desrespeitar. Portanto, começas aqui a reforçar o teu amor próprio, a cuidar de ti, e lá à frente vem novamente uma situação que é uma repetição do que era anterior. Ao fim de algum tempo, normalmente nós entendemos, quando começamos a resolver as nossas dores, que passado um bom tempo a história volta. A prova E dos 9. é a prova dos 9. E esta Você prova dos aprendeu 9 mesmo ou não? Qual é a é sua nova isso. resposta? Exatamente. Porque não Exatamente. adianta você enxergar, você tratar, você não mudar a sua receita do bolo. Uhum. Então, e aí a vida vai te procurar. Ela vai te trazer uma situação semelhante àquilo. Assim, e aí, você aprendeu mesmo? Exatamente. Como você responde a isso? Porque, porque às vezes eu acho que quando as pessoas estão em processo, ressentem-se muito desta situação, que é, mas eu agora já estou muito melhor. Mas afinal, isto voltou outra vez, como é que é possível? E há que tentar olhar novamente. Olhem para a linha da sabedoria. Estão a aprender ou não estão a aprender? Raquel, Está eu, tô, processado ou não? eu estou passando nesse momento exatamente por isso. Está vindo mais leve, mas Uhum. está vindo. A frequência eu vejo que é a mesma. Você Sim. entendeu? Mas é a mesma. E eu estou dando agora, com o aprendizado, com os tratamentos que fiz, Uhum. com a coragem de olhar, eu estou dando outras respostas. Por isso que eu estou Uhum. aqui. Você entendeu? E é muito interessante porque é exatamente a mesma coisa, só que é situações diferentes em que você para você observar o que está acontecendo ali e você vê que é a mesma coisa. Que, não, gente, é maravilhoso, eu não quero entrar em detalhes, mas assim, é a prova dos 9. É a prova dos 9. Sabes que o que eu acho mais interessante nessa prova dos 9
é que tu começas a perceber também que não ficas afetada da mesma forma. Não, não, você não Não entra é? naquela frequência, você não sofre da forma que você sofria. Por quê? Porque você passou a dar uma resposta diferente. Exatamente. Você começou a aceitar a, o círculo da vida. É como se você fosse uma aguinha. Para bater para Uhum, lá, para cá, você aceita o fluxo da vida. Você não uhum, briga. Então, não é que a gente não tem problema, a gente tem. Só que a gente não briga, não bate de. Você uhum, entendeu? A gente vai tentar aprender com o problema o que ele pode me ensinar. uhum. E, Agora, a maioria das e, e, pessoas não fazem, sabe? A e, maioria das pessoas não tem essa consciência que é uma uhum, pena. E eu convido as pessoas para conhecer, uhum. que é muito gostoso. Porque eu acho que uma das coisas melhores dos nossos tratamentos é, primeiro, obviamente, tu começas a perceber de onde é que vem determinado problema da tua vida, não é? E na medida em que vais percebendo qual é o problema e ao longo dos tratamentos, tu vais deixando de sentir a dor. Portanto, não é que tu te esqueças, não é? Ninguém vem Não, aqui abrir-nos a cabeça e tirar-nos a não, não, memória. não. Ninguém está pedindo aqui amnésia nem Não, não, Alzheimer, pelo não, amor de Deus. não. Exatamente. Nós lembramos-nos de tudo, só que a dor não Não é dói. sentida. Aí é É que um está. aprendizado. Não é dor, Exatamente. é um Isso. aprendizado. Você rever o passado, mas você não rever ele, você não vai rever ele sofrendo. Você Uhum. vai rever ele vendo tudo que você aprendeu. E lá está. Se não se está em dor, não se vibra na dor, portanto, o caminho fica mais limpo, fica mais fácil. Não é que não venham coisas, mas fica mais leve. Fica mais leve. Uhum. Exatamente. E, e realmente é muito, muito interessante nós às vezes notarmos que as pessoas não gostam de se desligar da dor, não é? Não. E porque lhes traz Aí algum tem muitas conforto. coisas que talvez te traz um ganho secundário sobre isso, tá? Exato. É o vitimismo. Uhum, Se eu melhorar, eu vou deixar de chamar atenção, o outro vai deixar de fazer isso. Isso é manipulação. uhum. E é a pessoa agarrar-se a uma vibração de só encontrar conforto com o outro. Portanto, mais uma vez, é porque não tem amor próprio suficiente para se garantir. Aí você não é feliz, você não é nada. Por quê? Uhum, Porque você se terceirizou na mão do outro. Então, quando o outro fizer o que fizer da tua vida, tá tudo certo, porque você não tem controle, você não tem esse controle a gente tem que ter, né? Que é o controle da minha vida, né? uhum, Assumir quem eu sou o que eu sou, né? exatamente. Então, eu assumir quem eu sou para me poder ter. Agora, se eu deixo na mão do outro, o outro vai fazer o que ele quiser. Ele vai me Sim, pegar, fazer, usar a hora que ele quiser, do jeito, da forma que for. E aí isso é falta de amor próprio. exatamente. E é isso, minha querida. Eu acho que estamos no nosso tempo. Portanto, Perdão mais uma vez por esse nariz. não há problema. Nossa, Nós vamos fazendo a vida portanto, é o mas eu natural, não não é? desisti, estou aqui. Exatamente. Vamos continuando no caminho, independentemente do nariz estar a correr ou não. Tá bem, então olha, Andreia, até à próxima semana e voltaremos para aqui, à quarta-feira, com mais um tema. Portanto, se nos deixarem, se nos quiserem contactar, deixar questões, sugerir temas, estejam Temas. à vontade. Exatamente. Tá bom, então uma ótima continuação e até à próxima. Um beijinho e um beijinho a todos aqueles que nos assistiram. Tchau. Tchau.